boa noite a todos. É muito bom poder estar aqui na casa de oração em mais esta quarta-feira. Viemos aqui todos para adorar a Deus, para orar a Deus, para fazer nossos pedidos, nossos agradecimentos. E espero que possamos todos sentir a presença do Espírito Santo no meio de nós. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Na oração de Paulo, o tema hoje será sobre Paulo e sua oração, que nós possamos, então, cada um individualmente, teremos 10 minutos de oração, para posteriormente fazermos uma oração coletiva. Se quiserem ficar assentados ou de joelhos, estejam à vontade para fazer a sua oração inicial.
Oremos. Senhor Deus, nosso amantíssimo Pai, te agradecemos pela metade da semana que temos a certeza que já estás nos acompanhando e te agradecemos por podermos nos reunir aqui na tua santa casa. Que o teu Santo Espírito venha estar sobre cada um de nós, nos iluminando, nos transformando, nos mostrando o teu caminho. E que o Senhor possa estar também, Senhor, com aqueles que ainda estão chegando e com todos os nossos familiares, Senhor. Que tu possas iluminar também ao pastor no momento da pregação, que o Senhor possa escutar as nossas orações, que aqui serão feitas, para que possamos alcançar, Senhor, a tua glória e o teu louvor. Que o Senhor perdoe os pecados de cada um de nós e nos ajude a ficarmos cada dia mais perto de Ti e a andar contigo continuamente. Fique conosco, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Nós vamos começar o nosso culto oficialmente cantando. Nós já oramos, nós já sentimos que Deus está presente conosco. Deus está nesse lugar. E nós vamos cantar como isso é bom, como isso é feliz. Nós primeiramente vamos cantar o número 88 do nosso nário. Achei um grande amigo, é o nome do hino. Vai ser projetado também. Agora nós podemos começar. Tirar um pouquinho o piano lá. Vamos juntos? Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele, enfim. E em seu amor imenso, por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por esse grande amigo, desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente
ti, seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém? Nós temos realmente um grande amigo que na música que nós cantamos, nos remiu dos nossos pecados através da sua morte, nos salvou, mas que garantiu com isso a vida eterna, para que nós pudéssemos, para que nós possamos estar com Ele no céu um dia. Mas essa caminhada que nós faremos até lá não deve ser uma caminhada de lamentação. Deus quer que nós sejamos pessoas felizes, afinal o céu já está garantido. Não importa quanto tempo isso demore para acontecer, o céu já foi garantido. Mas nós precisamos caminhar contentes, porque a estrada rumo ao céu é uma estrada dura, mas é uma estrada que tem uma recompensa incrivelmente boa. O momento em que nós estaremos com o nosso Salvador. Vou caminhando é o hino que nós vamos cantar agora. Caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou confiante, pois Jesus comigo está. Quando fraco estou, Cristo dá-me sua mão. Seu amor cantando, vou caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou confiante, pois Jesus comigo está. Amém? Que lindo. Podemos ir confiantes. Que lindo ouvir e ver vocês cantando. É verdade. Nós vamos continuar o nosso louvor cantando o amor sem Deus. Ele é passageiro, mas o doce amor do nosso mestre nunca vai morrer. É um hino bem rapidinho, bem delicioso de cantarmos. Passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Amém? Que bonito. Nós vamos cantar agora do nosso amor para Deus. Nosso amor por Ele que possa ser igual ao dele por nós, que não morra, que perdure, porque Ele é nosso Deus, nosso Criador, e a Ele devemos todo o nosso louvor. Nós vamos cantar essa música em pé, nós vamos cantá-la apenas uma vez, que nosso coração já esteja em atitude de oração, de conversa com o nosso Deus. Eu te amo, Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar,
feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós cantamos aqui belíssimos hinos, ó Pai. Engrandecemos o Teu nome através do nosso louvor. Em atitude de adoração, ainda continuamos em Tua presença neste culto. Que cada pedaço, cada parte do nosso coração, do nosso ser e deste culto seja realmente para louvar e agradecer o Seu nome. Nós nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos, certos de que sairemos daqui muito melhores do que entramos. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Agora chegou o momento de nós nos reunirmos em grupos e eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês para vocês lerem um texto e discutirem no grupo de vocês, que está em São Mateus 5, do verso 5 ao verso 8. Tá? Vocês se reúnam em grupos. Conversem o que vocês acham sobre esse texto e depois vocês têm uns minutinhos para orarem em grupo. Tá? Eu vou ler aqui o texto para que, se alguém não tiver com a Bíblia, qualquer coisa, nós temos Bíblias lá atrás. Tá? Quem, por acaso, está sem Bíblia, pode buscar lá atrás. Não, eu acho melhor vocês lerem mesmo nos seus grupos. Tá? Então, é de São Mateus 5, do verso 5 ao verso 8. Vocês têm 10 minutinhos para lerem e debaterem sobre este assunto.
ninguém pra me ajudar, pra me fazer sentir tão bem, mas mesmo assim há um vazio em meu ser e outra vez começo a temer e a minha força nada é. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer pra ser mais forte do que sou. Quero enterrar meu próprio eu e renascer, atravessar a dor, bem mais forte do que sou. Perigos vêm ao meu redor pra me abalar e confundir meu caminhar sem perceber. Eu me afasto, não vejo bem os teus sinais quais são, até perder a direção. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer pra ser mais forte do que sou. Quero enterrar meu próprio eu e renascer, atravessar a dor, bem mais forte do que sou. Pai, tu conheces minha vida, meu deitar e levantar. Tu conheces cada passo meu, e mesmo a noite será como o dia, se estiveres junto a mim. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer pra ser mais forte do que sou. Quero enterrar meu próprio eu e renascer, atravessar a dor, bem mais forte do que sou. Bem mais forte do que sou. Gente amada por Deus, muito boa noite. Graças ao Senhor, nós estávamos ainda há pouco no estudo bíblico. Quantas pessoas estão estudando a palavra de Deus cada vez mais? Aproveitem e orem por essas pessoas. E decisões estão sendo tomadas. E Deus seja louvado pela forma como Ele trabalha na nossa vida, gente. Às vezes nós não temos noção, mas o Senhor está operando milagres e nos preparando para coisas grandiosas. E aí nós aprendemos a andar nos seus caminhos. Amém? Neste mês nós estamos seguindo a série de temas, a vida de oração. E inicialmente foi vista a vida de oração de quem? Vocês se lembram? O primeiro tema? A vida de oração de Moisés. E depois? Quem sabe qual é o tema de hoje? A vida de oração de quem? De Paulo. E vamos concluir na próxima quarta-feira com a vida de oração de quem? De Jesus, né? Já foi vista a vida de oração de Daniel, não já?
inverteram? Então hoje é a vez de oração de Daniel? Hoje é de Paulo. E de Daniel vai ficar por último. Ah, tá bom. Tá uma beleza. Muito bem, queridos. Então, por favor, vamos abrir o compêndio de Deus no livro de Colossenses. Por favor, livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Quem encontrou, diga amém. O texto bíblico deve ser sublinhado em sua Bíblia. Esse texto ele é extraordinário, porque se você seguir esta orientação, haverá uma revolução em sua vida espiritual. Entenda isso. Basta que você coloque em prática. Eu estou vendo aqui a Isabel. Isabel, por favor, vem cá por gentileza, irmã Isabel. Você tem a chave daquela sala lá da tesouraria? Não tem? Porque eu estou devendo a esse casal aqui tão querido, irmão Antônio e a irmã Regina, o desejar de todas as nações. Depois do culto tem como pegar? Sábado. Então, sábado, irmão Antônio, por gentileza, tá? No sábado. Mas eu já vou dar uma outra coisa hoje para vocês. Mas aí no sábado, irmã Isabel, me lembre disso aqui, por favor. Tá bom? Queridos, por gentileza, abra o compêndio de Deus no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. A palavra nos diz assim: dedicai-vos à oração, vigiando com o quê? Com ações de graças. Uma vez que você coloca, eu não vou dizer nem se, mas uma vez que você coloque este texto em prática, como Paulo colocou, haverá, sem exagero da expressão, uma verdadeira, no mínimo, evolução, mas eu me atrevo a dizer revolução em tua espiritualidade. Dedicai-vos à oração, e o que mais, queridos? Vigiando com ações de quê? Ações de graças. Como seria isto na prática, Tossim? Como é que isso seria na prática? Paulo, ele faz a recomendação de algo que, por orientação do Espírito Santo, e se espelhando no exemplo extraordinário de Jesus Cristo, e em João 13,15, Jesus disse: eis que vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Não basta apenas ter uma vida de oração. A tua vida de oração deve ser como a de Jesus. Cristo deve ser seguido exatamente em sua maneira de orar. Os apóstolos aprenderam a orar com Jesus e como Jesus. Por isso, em Lucas 11, versículo 1, um deles, eu imagino que seja o próprio Pedro, disse: Senhor, ensina-nos a orar. Quem ensinou Paulo a orar? Paulo veio exatamente do judaísmo, era um teólogo, um doutor da lei, sabe, que já orava a Deus, mas a vida dele passou por uma revolução a partir do exemplo de Jesus Cristo. E nós vemos nos escritos do Novo Testamento que Jesus se revelou a Paulo várias vezes. Paulo teve uma visão gloriosa do Filho de Deus. E ele passou 3 anos na Arábia. 3 anos no estado de reclusão, de meditação, de estudo. E nesses 3 anos, ele recebeu exatamente os pilares da fé. E eu entendo, queridos, que nesse período, Paulo aprendeu com Jesus e como Jesus a orar. Para mim, depois de Jesus, a pessoa que mais orava na Bíblia era Paulo. E quando ele diz assim, dedicai-vos, ele está dizendo o seguinte, que você deve priorizar a oração em sua vida diária e deve, na realidade, investir seus pensamentos, investir seu tempo, investir sua fé
nesses momentos de oração. E a oração precisa ser prioridade em sua vida como prática espiritual. Aquilo que não vem por meio da oração, entenda que dificilmente virá de Deus. Porque as bênçãos que Deus tem para nós são derramadas por meio da oração. E a maior bênção que nós podemos receber é a bênção do batismo diário do Espírito Santo. Por isso, nosso primeiro pedido em nossas orações deve ser pela unção do Espírito de Deus em nossa vida, a fim de que a nossa natureza humana seja espiritualizada pela comunhão, a fim de que o Espírito de Deus transforme o nosso caráter, a nossa vida à semelhança de Cristo. Mas isso, amados, só é possível por meio da oração. Então, coloque em prática essa recomendação de Paulo: dedicai-vos à oração, vigiando com quê? Com ações de graça. Então, o texto, ele sugere algo contínuo. Nós temos, por exemplo, o costume de orar pela manhã, e aí saímos de casa e a nossa tendência é passar o restante do dia sem orar. Passar o restante do dia sem ter contato com a palavra. Passar o restante do dia achando que as coisas estão dando certas em nossa vida, por casualidade, por sorte, né? Ou por causa dos nossos talentos, das nossas habilidades. E muitas vezes as coisas comuns que são essenciais, nós não as agradecemos, porque perdemos exatamente a percepção de que até o ar que respiramos é uma enorme bênção de Deus. Se o ar não tivesse a composição que ele tem, não haveria vida. Então, queridos, essa comunhão contínua com Deus é sugerida na expressão dedicai-vos ou perseverai na oração. Então, faço uma pergunta para você: a oração é prioridade em minha vida? Eu tenho de fato, com intencionalidade, usando, sabe, do meu livre-arbítrio, eu tenho investido um tempo de qualidade na oração? Eu te faço uma pergunta que fiz hoje para uma pessoa que eu visitei e que está assim muito entusiasmada com essa questão do coaching. E existem vários adventistas que estão muito encantados com coaching. Por que você se acorda de manhã? Se você se acorda de manhã para trabalhar, está se acordando pela razão e pelo motivo errados. Você tem que se acordar de manhã para ter comunhão com Deus e depois para ir trabalhar. Porque aí a tua prioridade se torna Deus e não trabalho. E se você tem Deus, você tem um trabalho, mas você pode ter o trabalho e não ter Deus. E uma coisa muito séria, queridos, muito séria e muito sutil: se você sai de manhã de casa sem se dedicar à oração, como Paulo, mas você não sai de casa sem pentear o quê? O belo. Você não sai de casa sem escovar os dentes. Você não sai de casa sem trocar de roupa, mas você sai sem orar. E se você sai de casa sem orar, você manda uma mensagem para o seu subconsciente: pentear o cabelo, vestir uma roupa, escovar os dentes, são mais importantes do que Deus. Forte isso, gente? E se ele não é a prioridade em relação ao tempo, ele não será a prioridade, ele não será o primeiro em relação a nenhuma outra área decisiva da sua vida. Então, dedicai-vos à oração, já começa pela manhã. Já começa pela manhã. E continua durante o dia. Eu não começo a orar e termino em casa. Eu começo a orar pela manhã em casa e só termino de orar à noite. Então não existe essa de você começar uma oração e terminar a oração e passar o dia sem oração. Por isso que Ellen White diz que a oração é a respiração de quê? Assim, da alma.
E você disse que um cara extraordinário aí deve passar cerca de 5 minutos sem respirar. E fazendo uma aplicação, deveríamos passar no mínimo 5 minutos sem. Então, orando pelo menos de 5 em 5 minutos. Ou seja, elevando a mente a Deus em oração contínua. Dedicai-vos à oração. Agora, vocês entendem porque eu disse que se vocês colocarem em prática essa proposta de Paulo, já haverá uma revolução na sua vida? Entenderam isso agora, queridos? Tá? E agradecer. Vigiar agradecendo. Agradecer a Deus pelos sapatos que você tem. Pela condição que você teve de vir hoje à noite à igreja. Agradecer a Deus pelo alimento, nós já agradecemos. Mas agradecer a Deus pelas bênçãos comuns e incomuns, pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Porque nós recebemos bênçãos de Deus que não temos nem noção. Quantos acidentes Ele já nos livrou e nós não sabemos disso. Então existem as bênçãos visíveis e o quê? E invisíveis. E a gratidão deve ser praticada em nossa vida como nunca. Um povo grato é um povo feliz. Mas as pessoas, quando não são gratas, elas geralmente têm pouco poder de suportar as adversidades. Quando a Bíblia diz, dai graças em tudo, você imagine, você agradecer a Deus até pelas coisas ruins que te acontecem, porque você sabe que Deus, em sua sabedoria e soberania, Ele há de extrair coisas boas daquilo ali. E quem foi que disse isso, gente? Quem foi que disse isso? Aonde? Em Romanos 8, 28, quando ele falou taxativamente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então, queridos, Paulo conhecia por experiência pessoal, por meio da oração, que Deus, na realidade, atuava em sua vida, que as coisas que aconteciam em sua vida, de alguma forma, consciente ou não, da sua parte, mas no que tange a parte de Deus, aquilo iria cooperar para o bem dele. Nós temos necessidades que não temos consciência. A gente precisa de coisas em nossa espiritualidade que nós não sabemos que precisamos. Mas Deus sabe. E por Ele saber, Ele permite que passemos por algumas situações, às vezes, difíceis, para poder reconstruir em nossa vida valores que nós perdemos e que não temos consciência. Por isso, então, quando você agradece pelas coisas que você não compreende e que te causam sofrimento, mas você agradece por uma visão bíblica obtida pela oração, pela experiência com Deus no seu dia a dia, você tem poder espiritual para suportar as adversidades, inclusive materiais, que afligem a sua alma, que te causam desânimo, desespero, depressão e dúvidas. Mas isso você só consegue ter quando você tem uma vida de oração. Paulo diz, dedicai-vos à oração. E veja como ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Se você não tiver uma vida de oração, você dificilmente será uma pessoa que terá o contentamento no meio das adversidades. E Paulo tinha isto. Conforme nós verificamos, por favor, Bíblias abertas, no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Vejamos o que Paulo aqui nos fala. Este livro é extraordinário e deve ser relido sempre. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 em diante, a palavra assim nos diz: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de quem? De mim. Prossigo para o quê, queridos? Para o prêmio da soberania, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Mas veja o que ele nos afirma, exatamente num texto do capítulo 4, versículo 10 em diante.
Diz aqui no caso, queridos, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aí no versículo 13 ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. No verso 19, o que é que ele diz? O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de quê, queridos? O que mais? Cada uma das vossas necessidades. E o verso 11, o que é que nos diz? Exatamente isso, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que você consegue aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Por meio da gratidão contínua, vigiando em ações de quê? De graças. Se você não é uma pessoa que desenvolva pela prática o hábito espiritual de agradecer a Deus por todas as coisas, você não consegue ser uma pessoa contente em qualquer situação. Não consegue. Só consegue por meio da oração contínua e da gratidão contínua. Então veja os efeitos espirituais da oração e da gratidão quando são praticadas continuamente pela sua dedicação espiritual. Isso é fantástico. Deus seja grandemente louvado por essa orientação. Basta que você coloque apenas Colossenses 4:2 em prática. Agora, Paulo fez isso? Paulo recomendou. Paulo fez isto? Como é que você me prova, Torcinho? Gálatas 2:20, vivo não eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que eu levo, tá, tudo bem. Mas vamos ver então aqui aquela recomendação que nós mencionamos ontem à noite, de Tessalonicenses. Bíblias abertas em Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses. Muito bem. Deixe-me ver aqui, são dois textos que nós temos que casar um com o outro. Vamos começar com o capítulo 2. Bíblias abertas no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Veja o que Paulo aqui afirma. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, trabalhando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de quem? De Deus. Então eu te pergunto, alguém aqui trabalha de noite e de dia? Há aqui alguém que sai de manhã sem ver os filhos e chega à noite e os meninos já estão dormindo? Isso acontece muito em São Paulo. Não acontece muito em São Paulo? O trabalhador sai, ainda está escuro, os meninos ainda estão dormindo, e quando ele volta à noite também encontra os filhos dormindo. Pessoas que trabalham de noite e de dia, pessoas que trabalham pela manhã e à tarde, estudam à noite. Trabalham de dia e de noite. Aí você entende o que Paulo está dizendo. Paulo aqui diz que ele trabalhava de dia e de noite. Está claro isso aqui? Não obstante, no capítulo 3, versículo 10, veja o que é que ele afirma. A vida de oração de Paulo, orando noite e dia com máximo empenho. Como é que ele trabalhava de noite e de dia, diariamente, e orava dia e noite com o máximo empenho? Como é que ele fazia isso? Quantos aqui fazem caminhadas? Quantos aqui fazem caminhadas? Quantos aqui estão na academia praticando algum tipo de exercício? Que estão na academia? Você sabe que o corpo é templo do Espírito Santo e etc. Enquanto você está na academia, fazendo ali na esteira, você é movido por aquelas músicas pauleira, para te dar gás e te deixar lá para cima, ou você nesse período aproveita para conversar com Deus e ouvir alguma coisa que edifique a sua fé? Pensa nisso.
O horário de deslocamento da sua casa para o trabalho, se você leva de repente 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, esse deslocamento que você faz, esse período, esse tempo, você faz conversando com você mesmo, porque a gente conversa com a gente mesmo o tempo todo. Sim ou não? Você conversa com você sem ter nem noção disso. E às vezes você diz coisas para si que você não diz para Deus. Ou você aproveita esse tempo para ouvir um audiolivro, você aproveita esse tempo para conversar com Deus. Se você faz uma caminhada no Parque Germânia, e enquanto você está caminhando, você está conversando com Deus, você está se dedicando à oração de dia e de noite? Então, como trabalhar dia e noite e se dedicar à oração noite e dia com o máximo empenho? Oração contínua. Mas essa oração é a oração informal, que você leva a mente a Deus o tempo todo, com gratidão, oração informal. Mas você precisa ter os momentos formais, marcados com Deus para conversar com Ele. Daniel praticava exatamente isso. Pedro também praticava isso. Por isso que Daniel 6,10 diz assim, Daniel 6,10 diz assim, que 3 vezes ao dia Daniel orava ao Senhor. E no Salmo 55, verso 17 diz, de manhã, de tarde e ao meio-dia, orarei ao Senhor, clamarei, o Senhor ouvirá a minha voz. Então o salmista tinha 3 momentos de oração com Deus, são os momentos formais. E entre os momentos formais vem os momentos informais, quando você eleva a mente a Deus em oração. Esse momento que Paulo estava praticando aqui, era um momento formal ou informal? Momento o quê? Informal. A oração só tem como ser contínua se você praticar de forma, me permitam, informal. Está claro isso, queridos? Não obstante, reconhecemos que pela graça de Deus, nós podemos aprender a ter uma vida de oração como Moisés, como Daniel, como Paulo, como Jesus, se nós tomarmos a decisão de nos dedicarmos à oração com ações de graças. Você toma nesta noite, não é você toma, você já tomou nesta noite a decisão de dedicar a oração. Para isso, a oração tem que ser prioridade. Suponhamos que você tenha tempo para orar ou ler a Bíblia. Você deve dedicar tempo à leitura da Bíblia ou à oração? Me responde. A oração é prioridade. Deu para vocês entenderem? Na realidade, uma coisa não deve ser feita sem a outra. Porque quando eu oro, eu falo para Deus. E quando eu leio a Bíblia, Deus fala para mim. E aí ocorre um diálogo. Sem Bíblia é apenas um monólogo. Mas se você tem escondido a palavra de Deus em seu coração, e você conversa com Ele sobre a palavra dEle, aí você faz as duas coisas. Amém? São, na realidade, os dois lados de uma mesma moeda. Dedique tempo à oração e à Bíblia. Não obstante, a oração deve ser a prioridade. E onde é que nós encontramos base bíblica para isso? Nós encontramos em Atos 6,4, quando os próprios apóstolos dizem: mas nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Está em Atos 6, versículo 4. Você percebe que a oração vem o quê, queridos? Primeiro. Então, o que Paulo recomenda em Colossenses 4:2 já era praticado pelos apóstolos em Atos, no capítulo 6, verso 4. Está claro isso? Então, a igreja respirava a oração. A igreja apostólica investia tempo na oração. Então, se de repente fulano e beltrano não têm investido, por favor, invista você. Tome essa palavra para a sua vida. Aceite como uma recomendação e uma iluminação de Deus. E coloque isso em prática. E depois de um mês me diz o resultado.
O que você não conseguiu em anos, você conseguirá em Cristo em dias, por meio da oração. Fiquemos em pé então para orarmos. Vamos nos dedicar à oração como igreja. Nosso sonho é que essa igreja se torne uma casa de oração. Pai, enaltecido sempre sejas no coração de cada um de nós, pela revelação da Tua palavra, pelos apelos do Teu Espírito e pelo exemplo extraordinário de Jesus, Senhor. Que sejamos aquecidos pelo calor da Tua presença, fortalecidos pela orientação profética, que sejamos motivados pelo amor e pela fé, a fazer aquilo que Tu propões, a viver a Tua palavra de uma maneira plena e absoluta. Que sejamos habilitados pela Tua graça, meu Pai, a colocar a oração em primeiro lugar, porque por meio dela nós nos aproximamos e ficamos mais próximos de Cristo. E que Jesus seja a nossa motivação para ter uma vida de oração. Que tenhamos a satisfação de estar em Sua presença, conversando de forma íntima e demorada com Ele, em nossas orações, em nossos encontros particulares e pessoais com Deus. Que o Teu povo seja um povo espiritual, Senhor. Que a Tua igreja seja uma igreja de oração, Senhor. E sabemos que por meio da oração vem o derramamento diário do Espírito Santo. Que a vida de Cristo e o exemplo dos seus discípulos, apóstolos, possam ser uma inspiração para termos esta vida de oração. Portanto, abençoes a cada um de nós, a Tua querida igreja aqui do Iguatemi, e que possamos, pela Tua graça, ter uma vida de oração, pelos méritos de Cristo e no poder do Teu Espírito. Amém.